Tá? Para Deus, os dois hemisférios não são separados. Tá? Para nós, eles são separados. Mas nem homem, nem mulher compreendem a imagem de Deus. Por quê? Por que vocês acreditam que fica complicado, às vezes, a gente compreender a imagem de Deus? Justamente porque a gente tem uma forma de olhar as coisas separadamente. Concordam? Discordam? Sandra, me ajude. Bom, vocês estão mudinhos, né? Não, então, a gente pode fazer analogia dessa separação em várias coisas. Por exemplo, o feminino é o nosso corpo, o masculino é o nosso espírito. Tá? Qualquer caminho espiritual, tá, que nós neguemos a parte do corpo, a gente não está conseguindo entrar completamente. A constelação traz muito isso. Então, tem, por exemplo, como a gente fazer exercícios sistêmicos só assistindo o exercício, sem entrar no campo, sem sentir? Não. E qual é o meio que nós utilizamos para estar sentindo tudo e estar sentindo o campo? No nosso corpo. Tá? Então, não tem como a gente compreender o todo, entrar no campo morfogenético, no campo de consciência, se nós não tivermos primeiramente integrados nessa compreensão mais profunda dentro de nós. Homem e mulher, internamente, nós vamos trabalhar. Eu vou pedir que vocês... Eu tenho vários exercícios pequenos hoje para vocês. Ah, que legal. Depois, no final, nós vamos fazer um exercício separados nas salas. Mas esse exercício, porque agora é perceber o feminino, o masculino, o que está separado e o que está junto dentro de nós, tá? Alguém tem algo a dizer ou perguntar? Está ficando claro o que eu estou dizendo? Para mim está. Para vocês. Ok, acho que sim, né? Então vai. Nós vamos perceber esses dois lados que eu vou chamar de homem e mulher internamente, né? Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, eu vou pôr uma musiquinha para ajudar a gente a entrar no estado alterado de consciência. Espera um pouquinho. Fechem os olhos e vão respirando, entrando em contato com a respiração de vocês, entrando em contato com o corpo de vocês, cada parte do corpo. Vão sentindo dentro de vocês, em cada parte, qual o lado mais presente, né? Então, para isso, vocês têm que respirar profundamente, várias vezes, e entrar em contato profundo com o corpo. Qual o lado mais presente? Se é o esquerdo, se é direito? Qual o lado mais forte aí dentro de você? Prestem atenção. A voz está um pouco baixa, Cíntia. Prestem atenção também. A parte superior e inferior do corpo. Veja se elas funcionam em conjunto, se comunicando, se tem uma parte que funciona mais que outra. Pense então que nós somos o conjunto do papai, da mamãe, metade papai, metade mamãe.
Por isso, o masculino e o feminino, eles já nascem, ele é vida dentro de nós. Pense no relacionamento com o seu pai ou com sua mãe. Se tende para vocês mais para um lado, mais para o outro, se é melhor, se é mais agradável, mais leve com o papai, se é melhor, mais agradável, mais leve com a mamãe. Se você tem irmãos homens e mulheres, sintam aí como é o relacionamento com seus irmãos. Se é mais fácil com as meninas, se é mais fácil com os meninos. Se você tem filhos homens, filhas mulheres, ou netos homens ou mulheres, sinta no corpo de vocês como é a relação mais tranquila, mais fácil. Você é capaz de sentir a separação em você? Quando conseguimos unir os dois dentro de nós, temos sucesso para a união do feminino e masculino. Então, essa é a questão. Como nós conseguimos unir? Vou pedir ainda que vocês prestem atenção no braço direito e esquerdo de vocês. Eu quero que vocês coloquem as duas palmas para cima, repousadas na coxa. Vão prestando atenção, sentindo cada uma delas. Qual é mais forte? Qual é mais fraca? Existe alguma mais quente, mais fria? Tem alguma que tem mais movimento que a outra? E sem olhar para elas, eu quero que vocês coloquem uma mão em frente à outra. E vão respirando, deixando que as mãos se unam automaticamente, conforme vai vindo de dentro de vocês, do sentir de vocês. Nós esperamos o tempo que for, sem que vocês pensem mais em uma ou outra mão. Elas possam simplesmente se unir. Respeitem o movimento interno de vocês. Vão prestando atenção como vocês vão se sentindo quando elas vão se juntando. Prestem atenção no corpo de vocês, em todas as sensações decorrentes do corpo.
O lado esquerdo e o direito agora não existem mais. É como se eles estivessem unidos. Existe aí no corpo de vocês um lugar que vocês dão para o pai de vocês. Existe um lugar que vocês dão para a mãe de vocês. Sintam se há algum lugar que está negligenciado. Vocês esperam um movimento interno até que ambos se tornem um só. Espera uns 10 minutinhos. Espera mais 10 minutinhos. E conforme vocês forem sentindo que vocês não estão pensando num lado separado do outro mais, mas estão sentindo no corpo que algo começa a se integrar, começa a unir, vocês podem estar andando devagarzinho para o aqui e agora. Antes de abrir os olhos, talvez vocês queiram pensar também na relação de casal de vocês, quem está com alguém, e pensando nos seus pais. Vejam quem está na frente, quem está atrás, se há algo à esquerda, à direita, acima, abaixo. Está tudo certo do jeito que está. Tudo bem, gente? Alguém gostaria de comentar como é que foi? Eu pediria, quem tivesse com o microfone aberto, pudesse fechar. Eu acho que é Maria Helena, não sei mais onde vem um ruído. Mas eu gostaria de comentar, sim. Deixa eu ver. Pode falar, Solange, eu estou tentando fechar. Assim, quando a gente não está falando, não vem sons de vários lados, né? Eu tenho uma dor crônica no lado das costas e essa ideia de integrar foi bem interessante. A hora que eu consegui juntar as mãos, eu percebi como foi difícil, como elas estão com energias diferentes. E aí eu fiz os lados, né? E aí eu fiz aquele exercício de permeação que a gente faz na eutonia,
que é colocar essa dor entre uma mão e outra, né? Tentei posicionar aqui e senti que o meu corpo estava desigual, os lados estavam muito diferentes, por isso a dor, né? Então é isso que eu queria compartilhar no corpo, sem elucubrações. A Eu dor vem percebi como sintoma, a gente já sabe que ela não é a causa, ela traz algo isso, para ser olhado, né? isso, Então, a saúde e a doença, por exemplo, é uma das oposições, né? Quando nós não aceitamos aquele sintoma que vem, de alguma forma, uma dor, para que a gente possa pôr a lupa em algum lugar e olhar, tá? Então, nós, neste momento, estamos separando a e saúde essa e a doença. integração de colocar no meio da... Que tem um exercício que a gente faz, sente essa energia e afasta e aproxima e sente essa elasticidade. Então, colocar a dor no meio foi bem interessante. Eu desenvolvi ao longo dos últimos anos uma escoliose e um lado muito diferente do outro, então me fez parar para pensar nos porquês. Era isso. Você vê esse lado muito diferente do outro no corpo também, ele é característico de uma separação, né? É. Muito trabalho a fazer aí, né? Não, a gente tem que parar para pensar em cada coisa que acontece conosco, antes até de olhar para fora. Eu trouxe só alguns Isso. exemplos, né? A saúde e doença é uma separação, a vida e a morte também é uma separação, né? Como se a vida fosse masculino, a morte fosse feminino. Então, como ter uma sem a outra, né? E como integrar e deixar fluir? Eu viver sabendo que um dia eu vou morrer, eu me torno presente naquele momento, eu posso viver intensamente, de forma completa, né? Aliás, todos os temas que a gente tem trazido Puta, mas tá nos difícil levam hoje, para hein? esse lado. Fala, Desculpa. Sandra. Não, hoje aqui tá uma sinfonia de cachorro, de passarinho, agora o canhão do lixo. Tá difícil aqui. Não, o que eu ia falar é que se você pega uma foto e você tapa metade, né, do rosto, você começa a enxergar as diferenças entre um lado. Bom, eu tenho, né, por causa da paralisia facial, mas eu já tinha antes da paralisia o lado esquerdo um pouquinho menos, o olho um pouquinho menor, mais caidinho do que o direito. E aí tive a paralisia desse lado, então aí exacerbou, né, a diferença. Mas todo mundo tem, podem pegar uma foto de vocês, aquelas de documento mesmo, que é bem chapada de frente, né? Você tampa aí, começa a olhar, você vê, a gente tem os lados diferentes, normalmente. Ou a sobrancelha, que é um pouquinho mais caída, o canto da boca, mas a gente não é simetricamente idêntico, né? Não, nós somos assim, eu acho que nós estamos na existência da polaridade e as coisas É, são diferentes e como coexistir? Elas são diferentes e complementares. Eu acho que nós entendemos bem que são diferentes, sim. mas nós não conseguimos complementá-las, né? Outro exemplo é o passado como feminino completo em seu sentido, quer dizer, tudo que aconteceu na nossa história, tudo que veio antes, ele é completo. E o futuro como masculino, é o que está vindo, é o que está por vir. O que acontece se nós não integramos as duas partes? Que esquisito, né? Os dois são necessários para que a gente possa estar no presente e viver exatamente o que é para ser vivido, né? Eu estou dando esses exemplos só para que a gente possa entender como é difícil essa integração, mas ela é o caminho natural, né? É sempre aceitando o diferente, o oposto, né? Que a gente pode estar inteiro Integrando. para estar caminhando livremente e fluindo com a vida. Fala, Pedro. Não, você tinha perguntado o que a gente tinha sentido durante o exercício. Teve uma passagem um pouco antes de você falar para a gente juntar as mãos, que era para a gente juntar as energias. Uma coisa estranha, que era meio que
parecia um ímã, que quando você não quando o lado que suga o outro, mas do lado que repele. Parecia que se repelia, e quando eu consegui juntar, como se fossem tecidos juntos, entendeu? Eles não se misturavam, não era como se eu tivesse misturado um balde de areia com outro, era como se eu tivesse colocado um agasalho e outro. Eles conseguiam ficar no mesmo lugar, eu conseguia mantê-los lá, mas ele não se fundia, Não se fundiu? não se fundiu. Tá. Nós vamos trabalhar ainda isso hoje em salas separadas, tá? Então, porque às vezes há dificuldade de integrar os dois, né? Porque primeiro eu pedi para vocês fazerem esse trabalho interno, depois a gente vai fazer em 3 pessoas para sentir isso, né? Cada pessoa é resultado de uma fusão anterior, né? A fusão do pai e da mãe, da parte masculina e feminina. Então, se a gente pensar que a nossa concepção, antes de ser concepção, até pelo desejo dos nossos pais, foi a fusão do espermatozoide e do óvulo que deu a vida, nós já temos as duas partes dentro de nós, né? Daí o que acontece? Conforme a história, conforme tudo que vem antes, isso, por isso que a gente faz na constelação o tempo todo, de alguma forma fez essa separação, tá? E a própria forma de pensar, né? Eu acho que a gente traz do mundo, né? Desde como memória arcaica de milhares e milhares de anos, essa separação. Que é se você pensar dentro de nós, tem que estar integrados os dois para que a gente até possa sair e encontrar o parceiro ou a parceira e poder complementar, porque senão daí não vai funcionar. Tá? Eu tenho que estar com isso bem resolvido primeiro dentro de mim. Tá? Porque na hora que você se torna uma mulher completa, um homem completo, com pai e mãe dentro de você, com uma concordância com tudo que teve antes, e normalmente a mulher tem que estar sobre a esfera feminina e o homem tem que estar sobre a esfera masculina, para que ele seja homem, daí a gente vai encontrar o outro para trocar a vida, e não para que o outro nos complete, tá? Isso é tema do nosso próximo módulo. Cecília, quer falar? Completou já? Eu queria só compartilhar uma coisa que eu senti. Quando você fala só um pouco mais alto, porque eu não estou ouvindo muito bem. Melhorou? Quando você coloca, né, o lado, né, o que vem da mãe, o que vem do pai, o que eu senti, né? Que eu estava controlando, tinha uma coisa de controle dentro de mim, como se eu pudesse, né, controlar e definir racionalmente, né, o que é da minha mãe, o que é do meu pai, o que eu quero dela, o que eu quero dele. Então, nesse exercício, eu me surpreendi. Na hora que eu soltei o controle, as minhas mãos se uniram. Então, me veio muito a sensação do controle. O que é soltar o controle, Cecília? Dentro do nosso olhar sistêmico. Eu acho que foi aceitar, né? Acolher. Acolher, eu acolhi, eu trouxe, né? Aquela coisa do aceitar e do concordar, né, Sandra, que nós discutimos na nossa última mentoria. Então, e até eu coloquei para vocês, né, que o sinal em Libras era assim de aceitar, e eu fiquei encucada porque eu aceitar e o concordar. O concordar é assim, olha. O aceitar é assim, o concordar é assim. Então, é na hora que eu equilibro, né? Olha, eu equilibro, eu solto. Integra, nesse momento integra. Olha, eu integro, é o sinal, né? Então, você já teve claro parte que foi o controle, né? Esse controle possivelmente ligado até a sua ancestralidade ou alguma coisa sua também, da sua vida, de coisas que você passou. Bem Na hora legal. Que eu soltei, minha mão veio direto, assim, pá. Alguém mais gostaria de falar? Eu posso? E eu depois. Vamos lá.
quando você estava nos conduzindo, né, e coloquei... Tá dando eco, gente? Um pouquinho. Eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Bom, e aí coloquei as duas mãos sobre as pernas, né? E aí quando você pede para juntar, ela não junta assim, ela junta assim, ó. Ah, E aí, conforme você ia falando, ela ia juntando, mas ficou muito claro para mim uma coisa assim, ela não se unia, ela ficava sempre aberta. Então ela não se unia, era tipo assim, sabe? Então ela não se integrava, ela estava junto, mas ela não se integrava. uma E aí estranheza? é como se eu sentisse esse buraco que ficasse aqui entre as mãos, não era junto. É como se tivesse um movimento interno querendo unir, mas tem algo ainda impedindo. Exatamente, falou exatamente a minha sensação. E era observável, eu observei isso. E aí, quando eu olho para o corpo, uma tensão muito grande aqui, muito, 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 muito grande, tanto que eu tá doendo. E também no cóccix, quando eu tava bem retinho, bem certinho, e tanto aqui na frente como no cóccix também. E aí, conforme você vai conduzindo, e aí é literalmente veio depois da minha absorção mental, de falar, eu preciso integrar isso. E aí o movimento da mão, ao invés de ficar assim, ela fez assim, e aí ficou junto. E qual a sensação quando juntou? Estranheza, estranho, assim, é estranho. É confortável, mas é estranho, porque aquele buraco, porque era isso que fazia, ele me incomodava, mas o ajunto também me causa uma estranheza. Aqui me incomoda e aqui me estranha. Tem algo a ser olhado, porque ela quer juntar, mas alguma coisa está pedindo para ser olhado, né? Uma constelação resolve isso muitas vezes. Quem mais? Lu, você quer falar? Oi. Ou eu fiz tudo errado, ou as coisas estão bem equilibradas comigo. Que bom! Porque eu acho... Pois é. Já passei por perrengues também, né? Pois é. Mas foi muito tranquilo dessa vez. Foi muito natural, foi bem tranquilo, assim, até a ponto de causar estranheza, né? Tantas constelações estão fazendo efeito. Eu pensei nisso, e assim, essa semana eu vi uma grande diferença no meu comportamento nas relações que eu preciso utilizar dos dois lados, né? E muito mais segura, muito mais tranquila, calma. É como se eu tivesse, não, estou centrada totalmente. Muito e, bom. Assim, experienciando a tal da postura realmente de ser uma mulher, em determinada situação, não ser mãe, não ser, sabe? Ser mulher e o que eu quero para mim. Então, assim, é meio complicado explicar. Não, mas eu ia entrar nisso. Para a gente estar integrado, primeiro, tem que estar com o pai e a mãe dentro, para estar em concordância com isso. A gente já sabe que, além do pai e da mãe, tem a história deles, tudo que aconteceu antes, que por isso a constelação traz de presente a gente poder olhar para isso. E para entrar em contato com outro parceiro, a gente tem que estar inteiro, né? Então, tem a história da Bela e a Fera, né? Como é que é a história da Bela e a Fera? A mãe havia morrido e ela ficou o tempo todo sobre a esfera do pai, né? E o que acontece? Se a mulher fica sobre a esfera do pai, ela fica como filhinha do papai, ela não vai achar um parceiro e vice-versa, porque a gente tem que estar completo, e o feminino, no caso do homem e da mulher, não internamente, na integração, a gente tem tudo dentro da gente e a gente vai buscar a pessoa para partilhar a vida.
A mãe morreu, ela ficou sobre a esfera do pai. Daí, a mãe viajou e, neste momento, ela resgata aquela mãe que está dentro dela, né? Como é que ela resgata isso? Através das memórias que ela tinha daquela mãe lá do passado. E daí ela atinge o equilíbrio, ela começa, neste momento, ela atrai a fera, né? Que é o masculino para perto dela. E a fera, por outro lado, negava o feminino. Tinha uma coisa de negar o feminino o tempo todo. E, com o amor dela, ele foi reconhecendo tudo que ela tinha de legal, até que ele se transformou no príncipe, e eles conseguiram se unir como homem e mulher, né? Por que eu estou trazendo isso? Depois de completo tudo que é vida, pai e mãe dentro de nós, daí nós partimos para o relacionamento. E este relacionamento, ele é a fusão dos opostos no nível pessoal possível, né? São opostos, mas, como eu falei do começo, porém complementares. A nossa tendência é o tempo todo ser oposto e estar negando, achando que um é melhor que o outro, comparar, não. Tá? Bert foi muito claro nisso, né? O homem, ele vem para servir a mulher, né? E a mulher aceita ele conduzir, ele vem para conduzir a mulher para a vida, e ela aceita essa condução, porque com toda a gentileza, com toda a graça, ele vai fazer ela se sentir brilhante, né? Parece até uma coisa assim, até meio piegas o jeito que ele fala, mas é muito profundo, extremamente profundo, se você pensar que cada um tem o seu papel. Tá. Hoje, eu acho que nós estamos num mundo com vários e vários formatos de relação. Ok, mas se nós estivermos completos, a gente vai atrair relações equilibradas, porque a gente vai valorizar o outro pelo que ele é masculino, veio da esfera do pai, então ele vai conduzir, vai fazer isso e aquilo, por enquanto que eu vou fazer. Em algum momento, a gente dança, a gente troca de papéis e está tudo certo também. O importante é estar completo e valorizar no outro o que ele tem de diferente que vai completar. Porque tudo é assim, né? O mamífero, a gente precisa das duas coisas, nós somos separados e tem que unir, né? O óvulo, o espermatozoide, para poder crescer um ser vivo novo. Mas a planta, ela tem as duas partes juntas, nela mesma. Tá? Então, você vê, ela sobrevive dessa forma e ela reproduz dessa forma. Pode fazer pergunta, Jaqueline. Oi, quando você coloca a questão do homem servir a mulher, me traz duas coisas na cabeça, assim, né? Vem duas coisas. Vem muito a história ao contrário, que a gente escuta muito, né? Que é da mulher servir o homem, né? Eu estou com uma dificuldade de te ouvir, tá? Tá me ouvindo agora? Tô. Não, Alô? é que está dando eco. Pode falar outra vez. Será que é eu que estou fazendo alguma coisa aqui? Não. Não? Então, assim, me vem... A primeira coisa que me vem é uma situação que aconteceu comigo essa semana, aonde me incomodou encontrar uma pessoa, um homem, né, extremamente carinhoso, extremamente... E aí eu estranhei aquilo, eu fiquei, não quero, tá demais, tá too much. E aí me vem isso que você acabou de falar, né? Aí me pergunto, é algo que eu não estou aceitando? Eu chamei a pessoa certa, né? Vamos chamar assim. Se é que existe certo ou errado, e eu repeli aquilo porque não é comum para mim. Era muito cuidado, era muito amor, era muito deusa, sabe assim? E eu falei, Jaqueline, pode ter Oi. muitas coisas, por isso assim a constelação é importante. Você pode estar seguindo um padrão de negação do masculino, porque de repente ele não é legal por gerações, ou está identificado com alguém lá para trás, tá? Você pode estar com uma sensação de que você está
aquele carinhoso excessivo pode te parecer uma carência de alguém que está vazio e está querendo que você complete, então você cai fora, porque só vai funcionar uma relação. Que eu fiquei assim, tá muito. Então, pode muitas coisas ver. A gente vê isso por meio das constelações, que é no sentir, né? Sim. Não é lógico, tá? E não é intelectual, nem interpretativo, né? Nas constelações, a gente vai, entra e sente o campo para ver o que não está sendo olhado. Primeiro, a gente tem que olhar o nosso sistema, colocar ele todo em ordem, né? Olhar tudo para depois a gente estar inteiro. Mas também pode ser que você sinta que o outro está querendo que você complete ele, você sai correndo. Era essa sem minha saber, sensação. com sentimento. Tua cara foi assim, por lógica, eu ficava assim, nossa, mas ele é tão fofinho, mas por dentro me dava aquele... Então, daí tem que ver se essa repulsa, supõe, você tem uma repulsa por alguém, eu vou chamar de repulsa pela tua própria cara, daí tem que ver o que tem que ser olhado, se é uma questão sua, possivelmente tem coisas suas, mas também tem o que você sente em relação ao outro que está vindo. Então, esse se sentir completo, integrado, é um caminho nosso, que é um processo. Tá? Então, a constelação, eu acho que ele encurtou muito esse processo em termos de você estar olhando uma série de coisas, mas é um processo. Entendi, o Hellinger afirma, o homem sente atração pela mulher porque, como homem, falta-lhe a mulher. E a mulher, porque falta-lhe o homem. O masculino orientado pelo feminino. Por isso, o homem precisa da mulher precisa da mulher para ser homem e a mulher precisa do homem para ser mulher. O feminino está orientado para o masculino. A mulher precisa do homem para ser mulher. Então, na verdade, a integração, que é igual nós fizemos com as mãos, de vocês sentirem internamente, e quando tem alguma coisa que está complicada no interno, porque antes de eu estar pronta e aberta para o relacionamento, primeiro eu tenho que estar voltada para isso dentro de mim, da minha história, do meu pai e da minha mãe, tudo que veio antes disso. Alguém mais gostaria de falar? Tá claro, gente? Alguma dúvida? Eu gostaria de falar. Fala, Maria Tereza. Ou a Simone, agora... Simone. Porque as duas tiraram o microfone. Fala, Simone. É porque quando você começou o trabalho, e eu tenho, assim, uma gratidão enorme pela constelação, que eu conheço a constelação há muitos e muitos anos, e eu nunca me interessei. E eu sempre indicava os meus clientes para fazer, comecei a fazer, e assim, eu tenho muita gratidão pela cura, a minha cura, e muita complicação, né, em relação com pai, mãe, e hoje eu cuido deles, doente, e os dois muito doentes, e eu comecei a fazer um trabalho, a hora que você começou a falar de integração, o meu lado direito parecia que ia cair, e eu tomei um tombo há um mês atrás, e ontem eu tomei outro, eu machuquei o lado direito todo. Mas foi muito interessante que quando você começou a falar do homem, e do feminino e do masculino, eu comecei a olhar, porque eu estou fazendo um trabalho de gratidão comigo e com as coisas ao meu redor, e eu comecei a olhar para o lado bom deles, porque às vezes a gente critica muito, a gente espera uma perfeição que não existe, e quando você mandou colocar a mão em cima das coxas, era como que já tivesse acontecendo essa integração. Então, foi muito interessante, porque eu trabalho com Psyche, que a hora que você falou para pôr a mão assim, a minha mão não demorou nada. Eu falei, gente, está muito rápida. Mas foi uma coisa assim, muito limpa, com muita leveza, sabe? Aí você fala assim,
perceba o corpo. Aí eu comecei dos pés. Ao mesmo tempo, o meu ouvido começou a coçar. Eu falei, olha que interessante. Quando a gente está inteira por completo. E assim, eu gostei muito da sua forma de conduzir, tá? Trazendo assim, com doçura, a sua forma de olhar a coisa assim. E o meu lado direito estava tão pesado, mas tão pesado. E aí você fala assim, qual mão que tem mais força? Eu não tenho força nenhuma na mão direita. E algumas vezes eu sou ambidestra, porque eu tive ler e depois dos tombos eu estou com a mão muito machucada. E aí eu falei, gente, mas como que é interessante, eu não conseguia distinguir uma mão da outra, uma parte do cérebro da outra, e eu fico muito feliz com isso, sabe? Assim, de alcançar isso, né? Porque a gente é um trabalho, é uma vida toda de terapia, aí depois eu me transformei em terapeuta. Então, assim, eu falei, que lindo, meu Deus. Que legal, Simone, né? Que às vezes o campo, ele traz, né? O que é o teu lado direito? Para mim é o social, né? É o meu lado social. O que eu falei, gente, no começo, do direito e do esquerdo? Eu não peguei no começo, eu estava resolvendo um problema. O direito é o feminino, o esquerdo é o masculino, tá? Eles são diferentes e complementares. Então, às vezes, a gente pensa assim, dentro do olhar sistêmico, Simone, que está tudo muito completo dentro da gente, do pai, da mãe, mas às vezes tem algo, daí no caso do direito, seria algo do lado da tua mãe a ser olhado. Tá? Só vou te falar isso, depois a gente tem mais um exercício. Então, o que acontece? O campo faz isso. Tchum! Ele traz quase na hora, por mais que a gente tenha trabalhado muita coisa, sempre tem algo a ser olhado para ser integrado ainda. Não que não esteja, eu sinto que você já integrou muita coisa, mas talvez alguma coisa do sistema da tua mãe não foi incluída ainda, tem que ser olhado, tem que ser concordado, tá? Sim, sim. Eu tenho muito essa percepção, sabe? Porque assim, nós sempre tivemos uma dificuldade inenarrável. E agora, eu cuidando dela doente, foi muito difícil no princípio. Aí até um dia que eu falei, peraí, eu falei que eu ia fazer, então eu vou fazer do jeito que eu sei fazer, direito. E aí, mas só que cuidar da família, a gente acaba perdendo essa coisa, né, do feminino, porque eu sou divorciada, não tenho namorado, então o meu lado feminino, coitado, parou. Então, com pandemia, porque o social, né, também. Né? Não, eu acho que você tem que olhar alguma coisa ainda relacionada ao sistema mamãe, tá? É como eu estou te falando, pode ter alguma coisa na história, alguma coisa não incluída e alguma coisa sua que ainda não conseguiu concordar, que ainda se eu entendi. Eu entendi. Que ainda, então, assim, a constelação pode te ajudar muito neste sentido, entendeu? Daí, quem sabe, você arruma um namorado na pandemia, né, Simone? Ai, ô Namashivai. Vou pensar, viu, gente? Tá muito trabalho. Às vezes não. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Fala, Maria Tereza. Então, a colega já respondeu e me esclareceu. Eu também não peguei o início da live, do nosso trabalho, e realmente o meu lado direito, a minha mão direita, eu senti um calor muito grande no rosto, no corpo inteiro, foi muito intenso, e a minha mão direita, ela palpitou muito forte. Depois eu comecei a sentir a esquerda também, mas a direita realmente teve uma predominância, assim. Então, a nossa colega já respondeu, né? É ligado realmente para você, Maria Tereza? Faz, sim, bastante.
Legal. Eu estou, inclusive, vendo muito essa situação, já fiz algumas constelações, e realmente é um lado que eu preciso ver mesmo. Então, só confirmou, né? Que ótimo, viu? Muito bom, obrigada. O campo assim, eu gostaria de que vocês entendessem que o primeiro momento que eu fiz o trabalho de integração é bem legal para entender dentro de vocês, né? O feminino e o masculino dentro do papai e da mamãe. Agora, no segundo momento, ver se a gente separa de 3 em 3 pessoas e um fica o feminino e o outro masculino para ver o que as pessoas sentem no campo, o que tem a dizer para vocês. Mas vocês já estão captando bem o que era para sentir. Alguém mais quer falar? Érica? Oi, boa noite. A minha dúvida também era essa, da lateralidade, porque, por algum motivo, eu tinha associado, em algum momento, eu entendi esse lado do cérebro mais racional, e esse lado mais analógico, e um lado mais digital, né, se a gente puder colocar assim, mais circular, e o outro mais linear. Mas, por algum motivo, ao longo dessas nossas andanças, assim, nas constelações, né, nos estudos, eu tinha associado ao contrário, que a mãe era o lado esquerdo, por algum motivo, não sei, e vinha sempre pensando que as dores, eu sempre machuco do lado esquerdo, por exemplo. Falei, é o feminino. Tudo acontece do lado esquerdo, eu corto a mão, é do lado esquerdo, eu sou destra. Então, é um lado, assim, eu tenho um cisto no ovário, lado esquerdo. Tudo acontece do lado esquerdo e eu sempre associando com o feminino. Mas agora... esquerdo com o feminino, né? Normalmente é o contrário. Mas veja, na constelação também não tem um jeito certo e pronto. O Bert trazia mesmo essa lateralidade do pai e da mãe, mas normalmente o lado direito corresponde à mãe e o esquerdo ao pai. Mas pode acontecer na constelação de estarem em lugares diferentes, porque assumiram também e trocaram papéis durante a vida, enfim. Então... uma vez eu até vi alguma coisa sobre as fotos de casais, assim, quando o homem se posiciona de um lado, é o homem que fica. E o homem, nas fotos, o homem que se posiciona do outro lado é o homem que geralmente vai embora. Eu não sei aonde eu li isso também. Tinha alguma coisa a ver com veja, Érica, o que acontece em constelação familiar é o seguinte: tem muita gente que, para explicar as dinâmicas, eles determinam, é isso e aquilo, tá? Não tem esse jeito certo, é o campo que vai determinar. Então, por que as pessoas falam, não, isso é aquilo outro? Porque, por exemplo, o Bert fazendo 1.000 e milhões de experiências, e todos os profissionais que vêm fazendo muita experiência, eles foram vendo que isso acontecia várias vezes, mas não tem uma forma fechada, tá? Não tem uma forma fechada para determinar isso. Então, não fecha uma coisa total na cabeça, porque na hora que a gente abre o campo, é o campo que vai nos dizer. Tá bom? O que acontece é que o papel do homem, por exemplo, se você pensar que eu estava falando desde milênios, sempre foi assim. O que acontece? O homem, até pela força física, ele saía, ele ia cuidar da casa, ele era para fora. O homem para fora tem toda a conformação física e do cérebro diferente. A mulher tem aquela que é mais para dentro, até se a gente pensar na própria forma anatômica nossa, é mais para dentro, é mais do sentir. Então, nós somos realmente diferentes e complementares, mas nós aprendemos que é exatamente daquele jeito. Hoje, tem muita coisa mudando aí, né? Para a gente estar olhando. Eu acho que é possível, às vezes, a mudança do papel, desde que eu esteja em paz com tudo que veio antes. Tá? Eu acho que isso é o principal, estar em paz com todo o meu sistema, é concordar com ele. É simples falar, não é tão simples, às vezes, sentir. Tá? Mas não procura determinar, se deixa sentir, que é o mais importante no exercício. Por isso, o exercício.
para a gente não rotular, ou não ter coisas pré-estabelecidas, porque realmente não são. Quando elas vêm, você lê como eu também leio, como todo mundo lê, isso é assim, assim, assado. Por que Bert fala isso? E ele não fala, ele fala porque ele fez milhares de trabalhos e o que acontece? A mulher fica de um lado, o homem fica do outro. O homem, quando ele fala, o homem conduz e a mulher é conduzida. A mulher jovem de hoje não aceita isso de jeito nenhum. Mas o que ele viu no trabalho com famílias? Ele viu que o sistema, até porque a gente traz de milhares de anos como sendo aquilo que acontecia, o sistema ele só se equilibra quando o homem fica no papel dele, valorizando a mulher, e a mulher fica no papel dela, valorizando o homem. Tá claro? Gente, vamos fazer o exercício? Vocês podem, vocês têm tempo? Dá tempo, né? Eu vou separar... Quantos nós somos? 5, 10, 15, 16, 17, 18. De 3 em 3, ok? A pessoa vai ser ela mesma, e ela vai escolher, sem dizer para os outros dois, qual é o feminino, qual o lado feminino e qual o masculino. Tá? E daí, se deixem sentir, eu quero que sintam mais no corpo e tragam uma percepção, ou uma frase, ou uma palavra para essa pessoa que traga à luz alguma coisa que ainda ela tem que olhar, tá? Tem muita gente que com o próprio exercício já sentiu isso, mas vamos dar um passinho a mais. Essa mudança, mas gostei muito. Depois também como representante, porque de alguma forma a gente troca, né? Então, o que veio para o outro também faz sentido para a gente, né? Então, a experiência, às vezes, de ser representante é bem legal também. É bem legal, porque é importante você estar como representante, que você olha com outro olhar, de um outro lugar. Mas permite para a gente o nosso crescimento, né? Então, quando eu fui um feminino tão grande, até me surpreendeu. Achei que eu era masculino pela força que eu tinha, né? Eu me inflei assim. Aí, não, agora, era um feminino. O feminino forte. É o seguinte, gente, o feminino e o masculino tem que estar equilibrados dentro da gente. É muito importante que os dois estejam. Então, essa é a tendência. Isso que aconteceu com você, Érica, é que a gente tem um feminino muito grande, um masculino muito grande, tá? Então, onde a gente tem que olhar? Né? Para onde a gente olha? Como tem um muito grande, como fazer para integrar isso e equilibrar isso? Na verdade, a Érica estava representando, não era ela a pessoa. Era um feminino... Tudo bem, eu não estou dizendo para a Érica, estou falando como reflexão para todos nós. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Eu vou compartilhar o meu. Trago muito a questão do corpo, né? Como o corpo está. Então, não foi uma mensagem direta, mas é a sensação do corpo. Então, a pessoa que representava o meu lado feminino, aconteceu a mesma coisa com a Érica, eu coloquei lado feminino como mãe, né? Tipo, as relações que tem com a mãe. Aí eu falei, não é minha relação com a minha mãe, é meu lado feminino, são coisas diferentes. E aí, a pessoa que representou o meu lado feminino me trouxe peso nas costas e algo que puxava, a mensagem é algo que puxa para o passado. E o lado masculino foi muito interessante, porque me trouxe como se fosse uma cachorra, então feminina, o lado masculino estava como uma cachorra, essa foi a palavra, mas uma cachorra muito lady, muito tranquila, muito cheia de pose, muito leve, sutil, né, charmosa, em paz, mas isso tudo estava do lado masculino. Interessante. Bastante.
Tá, então você tem que pensar aí, né, onde o corpo puxou, o que está maior, o que está menor, o que está vindo lá de trás como algo que está, de alguma forma, prendendo, pesando, que tem que ser olhado. Se este leve, charmoso, tal, está integrado com o outro lado. Então, é uma reflexão aí do teu sistema, né? Para você não só pensar, mas sentir. Eu acho que é interessante, Jaqueline, você que não está dentro da constelação, investiga a tua história, vai saber um pouco mais, conversa com a tua mãe, conversa com o teu pai, tá? Presta atenção nas suas sensações e vê o que você vai descobrindo daí para depois, talvez, através de constelações, colocar em ordem. Obrigada. Fazer uma pergunta, Cíntia? Claro. Como saber o quanto o nosso lado feminino ele está diretamente vinculado à mãe, ou porque se a pessoa estiver identificada com um ancestral masculino, essa linha já não é tão direta, né? Das mulheres. Esse exercício, quando eu falo do feminino, a ideia foi trazer o lado mãe e pai. Pode ser que, vamos supor, a Jaqueline falou, tinha um peso atrás do lado masculino, vamos dizer assim, mas pode ser uma identificação de alguma mulher vinda ou alguma coisa acontecida com o lado do pai dela. Tá? Então, nós temos dentro de nós o pai e a mãe, e toda a história... Dois sistemas, né? Os dois sistemas, ok? Então, sempre, claro, vão ter os dois dentro da história dos dois, né? Senão nós não estaríamos aqui. Mas você sabe, então, por exemplo, quando você vai fazer uma constelação, muitas vezes você põe a mãe e o pai até para perceber qual é o lado que aquele tema que a pessoa está constelando, aonde que ele está ligado, né? Algo tem que se olhar no sistema materno ou paterno, ok? Eu acho que a pergunta dela vai bem de encontro assim com que o Pedro e a Maria e a Cecília, né? A Cecília. Quando os meninos me cederam para fazer o exercício, o meu lado masculino, o pessoal comentou assim que estava pesado, né? Se sentindo com culpa e não permissão de ser feliz. E aí, assim, eu percebo isso, né? Eu tenho uma ligação muito forte com meu pai, e aí fazendo alguns trabalhos, algumas coisas assim, essa ligação, assim, com meu pai, eu senti, quando as meninas falaram do peso, ele tem um peso, assim, não sei de que forma, até achei interessante, Cíntia, quando você coloca, que realmente eu já fui até a minha bisavó, tataravó, eu já fiz até a tetravó. E aí, né, porque eu tinha muitas coisas para resolver. E eu cheguei, assim, muito longe na família do meu pai, que é onde se apresenta essa ligação. Nós somos em 4 filhas, e a gente tem todas 4 têm uma ligação muito forte com o pai. E chega, assim, até ser desagradável com a minha mãe, né? Porque eles já são separados, mas a gente sempre pendia pela minha mãe. A minha mãe era certa, o meu pai era o certo, meu pai... E assim, e aí, depois que eu conheci as constelações, que eu vi várias coisas acontecendo comigo, eu falei, não, peraí, que a conversa não é bem assim, não. E aí eu percebo esse desequilíbrio no meu feminino e no meu masculino. O desequilíbrio, você falou que tinha um peso do lado paterno, né? Então, talvez tenha alguma coisa aí do lado paterno olhar o que me veio, tá? Vou só te colocar o que me veio quando você estava falando.
que o lado paterno não respeitou o lado feminino nesse sistema, e por isso você talvez você ainda não tenha permissão ou não concordou totalmente em respeitar a mãe e o pai, cada um com as suas diferenças, como uma coisa que se integra, né? É o que me veio. Então, o feminino, agora, quando eu não aceito o feminino, ou vejo ele como menor ou não complementar, você, como mulher, também é feminina. Se está sobre a esfera do pai, fica complicado sem você estar inteira para uma relação. Faz sentido? Faz bastante sentido, porque assim, o meu pai, a vida inteira, ele teve várias mulheres. E aí é separado da minha mãe, né? E assim, sempre foi muito mulherengo. E eu acredito assim que não tinha esse respeito, né? Mas era o meu pai, né? Porque assim, o meu avô não tinha esse comportamento, nenhum dos meus avós. Mas aí meu pai já apresentou esse comportamento. Talvez esteja identificado, daí só a constelação mesmo para trazer, embora você já fez muito. Parece que tem algo aí a olhar ainda de identificação dele com algo lá atrás, né? Tem. Aí eu fiz um movimento, tem uns 2 meses mais ou menos, só que aí o campo não abriu e falou que não tinha permissão. Aí eu falei, não, vamos deixar quieto, porque o campo é soberano, então tá tudo certo. Tá certo, mas o campo está mostrando alguma coisa. Uma hora vai ter que olhar. Tudo bem, gente? Cíntia, fala. Rapidinho. Assim como a Érica, eu sempre senti o meu lado esquerdo como feminino. Eu sou canhota, esse meu lado sempre é um lado mais sobrecarregado, mais presente. Eu sempre achei que fosse o feminino. Quer dizer, vale a pena começar a olhar de outro ponto de vista, não? Se deixa sentir, porque pode até acontecer, tá? Pode até acontecer, e tem uma coisa interessante. Quantas mulheres, às vezes, elas têm que ocupar o papel do masculino muito fortemente, né? Sim. Não sei se faz sentido no teu sistema, mas... E daí, então... Às vezes ela acaba ocupando um papel mas... que não é dela e acaba não integrando os dois, fica faltando um pedaço. Acaba integrando. Às vezes até para ter mais poder, né? Ou para ter mais poder, ou porque em alguma geração desta linhagem feminina isso foi necessário. E daí se aprendeu, e por lealdade invisível a gente vai passando de geração para geração. Tudo isso, gente, é para a gente refletir, não só sobre o nosso sistema, mas como um todo. Alguém mais quer falar antes que a gente termine? Vamos ler. Eu tenho que falar, porque foi uma surpresa maravilhosa. A Érica me deu um presente assim maravilhoso. Ela já falou um pouco. A Solange disse, foi meu feminino, e ela disse de uma tristeza pequena, mas que eu dou conta. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz também. A Solange me deu outro presente. E a Érica fez o meu masculino e ela me viu como uma árvore enraizada, grande. Aí eu prestei atenção no que você falou, tem que estar num equilíbrio. Mas eu sempre tive uma sensação de que meu masculino era quase nulo, ou muito pequeno. E a Érica viu de uma forma bem grande, eu fiquei muito feliz. Obrigada, Érica, obrigada. Talvez ele veio grande para você olhar que ele está lá, né? Exato. Mas o equilíbrio é importante. A gente tem que entender que algumas situações, se a gente colocar isso na nossa vida diária, algumas situações pedem mais o feminino dentro de nós e algumas situações pedem mais o masculino. Quer dizer,
é uma dança, né? Tanto nos relacionamentos como dentro de nós. Eu acho que são momentos e situações que pedem mais uma coisa ou outra. Sim. Eu estou realmente precisando colocar o lado masculino mais em ação, com equilíbrio. E talvez eu tenha deixado crescer assim um pouco mais. Mas ok. Às vezes é para começa ver. Com toda essa força, depois vai para o lugar dele, né? Às vezes é para vê-lo, para enxergar que ele está lá. Mas agora é legal entender isso, para refletir. Na verdade, gente, isso é uma grande reflexão sobre vocês internamente, vocês na vida. Autoconhecimento, né? Todo, né? Na questão do equilíbrio. Eu acho que a gente passa na vida tentando se equilibrar, né? Faz parte da nossa humanidade e não tem jeito. Tudo bem aí, Pedro? Foi bom? Bom, eu tenho uma energia feminina muito forte em mim, assim. A vida inteira minha irmã foi o moleque e eu fui a moça. Sempre foi inverso lá em casa. Assim. E sempre fui muito que nem amigo da Jaqueline, que a Jaqueline falou. Eu sempre fui aquele que gosta de ficar bajulando, de ficar cuidando, de ter o excessivo, gosto de abraço. Minha mãe, coitada, tem umas horas que ela dá bronca até em mim para eu parar de abraçar, porque ela não aguenta. Sai, Pedro, pô. Eu tenho muito essa energia, assim, feminina. E eu sempre tive uma ligação mais forte com a minha mãe do que com o meu pai. Ultimamente, principalmente desde que eu fiz a constelação, eu tenho melhorado muito a relação com meu pai, assim, tem se dado muito melhor do que a gente se dava. Que bom. Mas sempre foi lá para trás uma relação bem conturbada, assim. Eu não sei se o fato de eu ter esse lado feminino mais forte tem a ver com eu ter sido mais ligado com a minha mãe, ou, enfim, então, não sei eu de acho onde que vem, mas é uma coisa assim que fica para reflexão, né? Assim, com o que o Pedro falou, olhando nesse exercício, todos que nós fizemos hoje, qual o lado que está mais forte, o mais fraco, qual atua mais, né? E o que eu posso, o que eu devo olhar e o que eu posso fazer para estar equilibrando isso, porque isso é equilíbrio interno, é paz interna. E é uma busca, né, gente? Não é algo pronto, né? Fui lá, fui no grupo hoje, fiz o exercício, já estou toda equilibrada. Não funciona desse jeito. Eu acho que é uma busca. A gente trabalha, às vezes, em determinada situação na vida, aquilo se equilibra, mas daí outra coisa se apresenta, porque isso faz parte da evolução, e daí você vai olhar para aquela outra coisa, talvez naquela outra coisa tem um lado mais forte que o outro, e faz parte, assim mesmo que funciona. Cíntia, eu queria, até a Ilma já usou essa expressão, né? Eu queria pôr foco, que é a soberania do campo, né? Eu sempre fico muito impressionada e muito encantada, né? Como que a gente, quando a gente se dispõe, está presente, né? Como você vai na direção, você é conduzido, e nós hoje todos somos presenteados com palavras e imagens metafóricas, né? Que eu acho que tem os dois movimentos, né, Cíntia? Um que é o do não consciente, quer dizer, tudo que nós ouvimos aqui, o nosso não consciente já vai começar a desdobrar e vai nos trazer, vai emergir à consciência, né, questões que vão aparecer e que poderão ser temas de constelações. Então, eu me sinto muito privilegiada e fico muito encantada, porque, assim, de como as pessoas pegam as sensações, os sentimentos, as imagens. É encantador. É muito impressionante. É apaixonante. É a soberania do campo. Então, isso, eu acho que tudo que aconteceu metaforicamente, né? Nosso não consciente emerge, repetindo, né? E a gente amplia a consciência para olhar para o que precisa ser olhado e lidar numa constelação, eventualmente. Então, é muito bacana. Gratidão a todos. Eu agradeço depois muito. do trabalho Então, desse. ficam como na Semana da Mulher, reflexão para vocês.
sobre o feminino e o masculino aí dentro. Como é que está? Eu Tá podia bom, fazer gente? um comentário, assim, é só um sentimento, uma sensação que o meu corpo trouxe aqui nessa hora da partilha, né? Que eu estava, na hora que a Ilma estava compartilhando a experiência dela com o pai, e a gente estava prestando atenção, quando ela falou que ele era mulherengo, dali para frente meu coração disparou, ele ficou assim palpitando, sabe? Essa palavra mulherengo, eu falei, nossa, a gente está falando da Semana da Mulher, essa palavra veio assim, falei, será que alguma coisa que eu preciso olhar também? Porque o coração está acelerado até agora. Então, não vamos esquecer que a gente trabalhou com o campo de todas as pessoas com esse exercício, então eu vou pedir que vocês imaginem um círculo e vocês pulando fora do círculo, deixando aqui tudo que não é de vocês e levando só o que é de vocês, tá? Com muito respeito, muita Sair do honra. círculo. Isso aí. É isso aí. Pula fora, cada um fica com o que é seu. Gratidão, queridas. Tá bom, gente? Tchau, meninas. Gratidão. Foi uma delícia. Obrigado, gente. Obrigadão. Até a próxima. É. Até. Valeu. Tchau. Beijo.